Em nosso estudo de hoje está na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Paulo fala o seguinte: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E o Emmanuel vai comentar aqui na lição do Vinha de Luz, na lição 73, falatórios. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir os focos essenciais. Quantos se há trabalhado, louvavelmente, no combate ao álcool e à sífilis? Ninguém lhes contesta a influência destruidora. Arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços e alvitantes à feição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisso. Não será porventura o verbo desregrado o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Deus criou a palavra e o homem engendrou o falatório. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade, sabedoria, amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, por que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Em toda parte a palavra é índice de nossa posição evolutiva, indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do verbo quanto a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento da nossa vida, diante de Deus e da nossa própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Falatório é desperdício. E quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. A boca fala do que o coração está cheio. E o convite que Emmanuel faz, no estudo de hoje, aproveitando uma carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Timóteos, está falando sobre os nossos falatórios, para que a gente comece a partir de hoje a ter uma preocupação grande com quais são os assuntos que rondam a nossa mente e que a gente acaba levando para os círculos, ou até mesmo que a gente acaba participando quando a gente chega nos círculos, porque ninguém é obrigado a participar de assunto nenhum que seja desagradável. Aliás, a gente está sendo convidado até mesmo, quando Jesus fala que a candeia não foi feita para ser colocada embaixo do alqueire, para ser colocada no lugar alto, quando tiver um lugar desse, a gente discretamente, sem ser muito incisivo também, para não ficar muito, não ser muito, vamos botar assim, colocado de lado, desprezado, a gente muda de assunto ali naturalmente, mas francamente, já é muito triste quando a gente chega num lugar e que a tona do assunto ali está sendo, o tempo todo o tom está sempre sendo de falar mal das pessoas, de criticar a conduta de alguém sem ter nenhuma crítica que seja construtiva de verdade. Nenhuma crítica que seja baseada no perdão, na tolerância, no espírito de solidariedade, de ajuda. E isso acontece ainda com muita frequência, acontece muitas vezes perto de mim, sim. Isso aí não tem como. Se acontece perto de mim, deve acontecer com mais pessoas. Então o que acontece? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que isso é natural no mundo que a gente vive, porque a gente está o tempo todo sendo intuído e recebendo, vibrações, pensamentos que não são dos melhores. Mas daí para a gente transformar o pensamento em palavras, a gente tem que lembrar que quando a gente estuda lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as formas de agressão que a gente tem, estuda no Livro dos Espíritos também. Existe a agressão física, existe a agressão verbal, que é a que a gente está falando, e existe a agressão por pensamento. E uma vez eu ouvi de um amigo que é psicólogo e que tem livros espíritas, posso até falar o nome dele aqui, que é o César Said, nosso querido amigo. Ele falou para a gente, no mundo que a gente vive,
Ele falou, a gente não tem que se preocupar ainda muito com os crimes de pensamento, não. A gente tem que se preocupar sim desses pensamentos não se transformarem em palavras nem em atitudes. Se conseguiu ficar só apenas no pensamento, por quê? Porque ele sabe, foi muito sábio a afirmação dele, ele falou, porque é pelo pensamento que a gente se comunica com os espíritos. Os pensamentos estão chegando para a gente o tempo todo. Agora, só aquele que agradam a gente é que a gente acaba colocando em prática através de palavras. Mas a gente não está proibido de participar dos círculos de amigos. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de piadas, né? E eu fico vendo a vida do Chico Xavier. O Chico Xavier, sempre que terminava os seus trabalhos, ele ficava contando anedotas até 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, sorrindo, brincando, mas aquelas piadas sem ofender, né? Sem trazer preconceito. Então a gente tem que aprender também a selecionar, né, esse tipo de coisa. Eu, depois que comecei a estudar a doutrina espírita, eu falei, não, tem piadas que, peraí, esse tipo de piada eu não vou contar mais, não vou falar mais, porque mesmo que eu não tenha a intenção de estar praticando alguma coisa relacionada a racismo, a homofobia, a discriminação contra a mulher, ou a discriminação de raça, ou até mesmo discriminação de nacionalidade, como tem muitos casos de piada, né? Mesmo que eu não tenha essa intenção, a pessoa que vai ouvir, ela vai ouvir dessa maneira e pode até se sentir também ou ofendida ou, pior ainda, né? Reproduzir aquilo e continuar fazendo com que aquilo chegue a mais ouvidos. Agora, a gente tem que aprender também que a gente precisa de rir, a gente precisa de ter momentos de lazer, a gente precisa aprender a saber conversar, a transformar nossas conversas em conversas mais úteis, em conversas mais cristãs mesmo. E, mais uma vez eu defendo isso, né? As pessoas acham que você se tornar cristão, se tornar religioso, significa que você tem que se tornar, desculpa a palavra, chato. E não significa isso, você pode ter uma vida normal. Eu lembro aqui de muito carinho de um companheiro da nossa casa, que ele fala assim, pô, vem conhecer o Centro Espírita Leopoldo Machado, sabe por quê? Porque lá todo mundo é normal. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, porque nos outros lugares não são normal? Não, tem lugares por aí que você não pode falar nada engraçado, você não pode brincar, você não pode fazer isso, que as pessoas condenam. E a gente é de uma casa que o próprio mentor da nossa casa, que é o Leopoldo Machado, ele falava, Centro Espírita não pode ser um lugar parecido com câmara mortuária, não. Tem que ser um lugar fraterno, um lugar de brincadeira mesmo. Ele mesmo também era outro que brincava também, era brincalhão, né? Mas enfim, a gente tem que aprender, sim, que, como o Emmanuel aqui falando, né, que é nas palavras, é nas conversas que a gente dá caminho para muitos crimes, e ele faz a comparação, inclusive, do falatório com os danos a curtíssimo prazo que o alcoolismo e que a sífilis fazem. E ele fala de uma época, na década de 40, que a sífilis não tinha nem cura, muita gente morria de sífilis, né? E hoje já tem cura, já tem tratamento. Mas o alcoolismo, então, né, as pessoas que não conseguem controlar o vício pela bebida e que perdem o sentido muito rápido, perdem a razão muito rápido, ela pode, em questão de horas, ela está estragando a vida dela para sempre por conta do álcool. E o álcool realmente, nesse ponto, né, ele fez estragos ao longo da história. Né? Quantos filhos apanharam, ouviram suas mães apanharem dos pais embriagados chegando em casa, ou quantas pessoas realmente jogaram sua vida fora. Assim também acontece com o palavrório, com essas conversas, assim, né? Uma palavra dita não tem mais como voltar atrás. Vamos lembrar aqui com o poeta mental, tem gente que é o poeta, né, que cria telas mentais para a gente. Você imagina você chegar lá do alto do Corcovado, pegar uma folha de papel, rasgar todo picadinho, joga para o alto. Alguém vira para você depois e fala, pega tudo de volta, não tem como pegar nunca mais. Assim é com a palavra. Depois que você falou, principalmente nos dias de hoje, né, caiu nas redes sociais, vai ter uma divulgação ampla, você não vai ter mais controle daquilo, e pior, você vai ficar como o autor daquela frase, daquela palavra que pode estar sendo usada de maneira equivocada e que vai trazer depois com certeza arrependimento. Então vale a pena a gente fazer um exercício mesmo, é exercício. Falei disso recentemente agora. Quando chegar no final do dia, falei mal de alguém, e se eu falei mal, vamos tentar de novo e fazer o exercício, até a gente conseguir passar 1 dia, 2 dias, 3 dias e encerrar isso da nossa vida, diminuir o máximo que a gente puder. Fica aí a mensagem de Emmanuel para a gente, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. A gente agradece mais uma vez as oportunidades que a gente tem de estudo.